Olá, meus amores. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem, a aula de hoje será um pouquinho diferente. Por quê, tia? Porque esse conteúdo já foi explicado para vocês. Então, hoje, a nossa videoaula será para explicar como se resolve as questões propostas que a tia vai estar adicionando lá na plataforma para vocês, tá bom? A tia vai explicar das questões que tem A, B, C, D. A tia vai escolher duas letrinhas para estar explicando para vocês. Aí vocês vão estar respondendo, tá bom? Então, vamos começar. Essa atividade, meus amores, faz referência à página 55 do livro, tá bom? Página 55. E a questão é a questão de número 1, ou seja, a primeira questão. Tá bom? Na primeira questão diz o seguinte: determine o valor de cada raiz quando possível. Aqui é simples, ó. Na letra A, pergunta qual a raiz de 49. Você sabe que a raiz de 49 é quanto, né? Raiz de 49 são dois números iguais multiplicados entre si. Certo? Letra B, qual a raiz de 1? Letra C, menos. Na letra C, eu vou dar um exemplozinho para vocês, ó. Menos a raiz de 121. Menos a raiz de 121, tá bom? É o que diz lá na letrinha C. Vou colocar aqui, ó. Menos a raiz de 121. Lembrando que não existe raiz quadrada de número negativo. Mas nesse caso aqui, quem é negativo não é o número, é a raiz que é negativa. Portanto, o nosso resultado será menos. E a raiz de 121? 11. Certo? Então, o resultadinho da letra C é menos 11. Tá bom? Aí nós temos a letra D. A letra D é diferente, ó. Na letra D é assim. Letra D, nós temos a raiz quadrada de menos 121. Já na letra D, não existe, certo? Não existe a raizinha. Tá bom? A raizinha será assim, ó. Não existe. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aqui quem está sendo negativo é um número, tá bom? E lembrando que quando eu me refiro a essa raiz quadrada de número negativo, tá bom? Pode ser a raiz quadrada, mas pode ser uma raiz quarta, uma raiz sexta, qualquer raiz de índice par, tá bom? Só terá a raiz desse número negativo se o índice for ímpar, ok? Certo? Vamos para a próxima questão. Lembrando que eu não estou fazendo a correção da atividade. Eu estou explicando como se resolve e vocês vão estar utilizando esses exemplos que a tia está falando para estar respondendo, tá bom? Aí na segunda questão diz o seguinte: é possível extrair a raiz quadrada de menos 100? Olha só, será que é possível extrair a raiz quadrada de um número negativo? Aí você vai dizer sua respostazinha, tá bom? Na terceira questão, eu tenho o seguinte: é possível extrair a raiz... Com base no que você aprendeu sobre potências e raízes, calcule as raízes e justifique o resultado. Essa questãozinha é semelhante a uma questão da última tarefa. Vocês podem estar observando lá na última tarefa como que se resolve, tá bom? Eu vou fazer um dos exemplos. Vou fazer aqui a letra E, tá bom? A letra E. Na letra E tem assim, ó, raiz cúbica de 216 é igual, aí tem o espaço, vírgula, pois, aí tem o parênteses, tem um espaçozinho do parênteses, aí elevado ao cubo é igual a 216, tá bom? Tem assim. Aí você vai completar com a respostazinha. Agora, raiz cúbica de 216 é quanto? Aí no caso lá é 6. Pois 6 ao cubo é 216, tá bom? Então, significa que nesses dois espacinhos vão ficar os mesmos números, tá bom? O resultado, a raiz cúbica de 216 é igual a 6, pois 6 ao cubo
é 216. Se vocês notarem, olha a relação que tem a potenciação com a radiciação, certo? Quando nós temos um número, a raiz cúbica de um número, significa que o resultado dele elevado ao índice 3, no caso da raiz cúbica, certo? É a potenciação referente a essa radiciação, tá bom? Para vocês observarem bem essas relações, ok? Explicada a letra E, vamos utilizar esse métodozinho que a tia fez para responder as demais questões, tá certo? Vamos agora para a quarta questão, tá bom? Na quarta questão é parecido com a anterior, só que eu vou responder aqui, deixa eu escolher uma letrinha, a letra B. Só que aqui ele pede que você represente na forma da potenciação, né? Em fatores iguais. Agora, observe, na letra B nós temos 5 ao cubo. 5 ao cubo é o mesmo que... 5 ao cubo é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5. Essa será a resposta, tá bom? 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Essa é a respostazinha que você vai colocar lá no espaçozinho, tá bom? No espaçozinho que tá tendo lá. Aí, continua dizendo assim, ó. Portanto, a raiz cúbica do resultado que tá aqui, ó. Raiz cúbica de 125, olha a relaçãozinha novamente, é igual a... Aí você vai colocar o resultado. Quem é a raiz cúbica de 125? Nós sabemos que 5 ao cubo é 125, então a raiz cúbica de 125 só pode ser o próprio 5, tá bom? Esse 5zinho é o que você vai completar lá no espaço, no finalzinho da questão B, tá bom? O que tá em verde é o que você vai responder, tá certo? Olha, a letra B é só um exemplo para responder as demais questões, tá bom? A, B e D, aliás, A, C e D, tá bem? Dado o exemplo, vamos para a próxima. Aí, continuamos. Agora, nós vamos para a questão de número 5. Na questão de número 5 é interessante. Na questão de número 5, ele diz assim, calcule o que se pede em cada item. Na letra A, por exemplo, isso é a quinta questão, vou colocar aqui quinta. Vou fazer a letra A e a letra E. Tá bom? Na letra A diz o seguinte, a raiz cúbica de 343. Então, é a raiz cúbica de 343. Tia, mas como é que eu vou descobrir a raiz cúbica de 343? Simples, são 3 números iguais multiplicados entre si, tá bom? Então, a raiz cúbica de 343 é o número 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 vezes 7 é 343, tá bom? Letra E. O número que é somado com a raiz cúbica de 27 resulta em 7. Olha só, o número somado à raiz cúbica, um número que nós não sabemos quem é x, somado a raiz cúbica de 27. Então, a raiz cúbica de 27. Aí você vai resolver essa questãozinha, essa expressãozinha. O número x somado à raiz cúbica de 27 resulta em 7, ou seja, é igual a 7. Vai resolver a expressãozinha, que é simples, ó. X mais... Qual a raiz cúbica de 27? Raiz cúbica de 27 é 3. É igual a 7. Continuamos. X é igual a 7. E o 3 que está positivo, ele vem negativo. Então, x é igual a 7 menos 3. E 7 menos 3 é 4. Portanto, o resultado da letra E é o número 4. Tá bom? Resultado da letra
A é 7 e da letra E é 4. Tá bom? Respondidos, vão levar essas questõezinhas como exemplo para responder as demais. Ok? Quinta, vamos para a sexta questão. Na sexta questão, ele apresenta algumas imagens para vocês. Olha só que interessante. Apresenta algumas imagens e diz o seguinte: utilize a potenciação para determinar os volumes dos cubos, ou seja, a quantidade de cubinhos que os compõem. Em seguida, utilize a radiciação para representar a quantidade de cubinhos na aresta. Observe, ele diz assim, volume, vou colocar V para volume e A para aresta, tá bom? Meus amores, como que se calcula o volume? O volume é o comprimento, a altura e a largura, tá bom? É o comprimento, a altura e a largura. Vou responder a letrinha D, tá bom? Essa maiorzinha, a letrinha D. Vou colocar aqui a letrinha D, tá bom? Na letrinha D, nós temos um cubo mágico. E esse cubo mágico é formado por quantos quadradinhos nas laterais? Aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubos mágicos. Como um cubo tem todas as medidas iguais, então, aí eu tenho 5 elevado às 3 dimensões, portanto, 5 ao cubo. E 5 ao cubo é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5. Nós já respondemos até na questão anterior, que é quanto? 125. Portanto, o volume aqui será 125. E a aresta, tia? Para saber quem é a aresta, simplesmente nós calculamos a raiz cúbica, fazendo a relaçãozinha de potenciação e radiciação novamente, raiz cúbica de 125, que é o próprio 5. Olha a relação aqui, ó. Aqui fica bem explícita a relação que nós temos entre a potenciação e a radiciação. O expoente da potenciação é o mesmo índice da radiciação, tá bom? Então, ó, quando eu pergunto, a raiz cúbica de 125 é 5, porque simplesmente 5 ao cubo aqui em cima é igual a 125, tá bom? Olha a relação que existe entre as raízes, a radiciação e a potenciação, tá bem, meus amores? Responda as demais questões agora da sexta questão. Letra A, B e C. Certo? Continuando. Vamos para a sétima questão? Na sétima questão, ele diz o seguinte, calcula as raízes. Aqui é simples. Eu vou calcular a letra A. A gente vai fazer a letra A letra E e a letra I, tá bom? E a letra I, tá certo? Vamos pegar esses números, meus amores. Vamos pegar esses números e vamos calcular aqui, correto? Na letra A, nós temos um número aqui. Raiz quinta de 243. Agora, observem, tia, como que eu vou estar calculando esses números altos? Porque eu não sei nem para onde vai. Aí é simples, você vai ter que usar decomposição. Espero que todos vocês lembrem, que todo mundo aqui já viu decomposição. Decomposição é coisinha lá do sexto ano. Então, quem não lembrar, dá uma pesquisada. Pode até assistir uma aula do sétimo ano, ou do sexto ano, que está no canal, que a tia fez. É o conteúdo do sexto ano desse mês. A tia postou uma aula do sexto ano. Se vocês quiserem, a tia pode estar postando o link para vocês estarem revendo essa aula de decomposição, tá bem? Então, vamos lá, ó. 243 é o númerozinho que eu vou colocar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse 243, tá bom? Vou decompor esse número. Por quê, tia? Porque eu quero descobrir quem é a raiz quinta dele, tá bom? Quero descobrir quem é a raiz quinta. Então, vamos lá, ó. 2, 4, 3, 243, ele é um número ímpar. Então, não dá para dividir por 2, mas eu posso dividir ele por 3. Tia, como é que você sabe que dá para dividir por 3 esse número? Porque 2 mais 4 é 6, 6 mais 3 é 9. Se o resultado da soma dos algarismos for 3, 6 ou 9, eu divido por 3, tá bom?
Isso é critério de divisibilidade, também assunto lá do sexto ano. 243 dividido por 3 é 80 e 81. 81 é 8 mais 1, que é 9. Então, continua a divisão por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Olha que interessante. Observem bem aqui o finalzinho. Chegou no 1, eu parei, não é isso? Agora, vamos fazer aqui as relações, ó. Colocar na outra corzinha, aqui, laranja. Eu estou falando de raiz quinta. Então, eu tenho que fazer grupinho de 5 números iguais. Se eu conseguir um grupinho de 5 números iguais, esse vai ser o meu resultado. Agora, observem quantos trezinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente 5 números 3. Esses 5 números 3, como eu estou falando de raiz quinta, eles formam apenas um grupo, que vale 3. Portanto, a raiz quinta de 243 é 3. Pronto, meus amores. Resultado encontrado, tá bom? Simples, não é mesmo? Então, vamos lá, ó. Continuando. Ah, tia, que história é essa, tia? É só isso mesmo? Só isso, tá bom? E na letra E, qual o número que nós temos? Olha só, na letra E, nós temos o número. É a raiz quarta de 10.000. 10.000. Essa daqui ainda é mais interessante a resolução dela. Observem, meus amores. Ó, aqui tem um macetezinho rápido. O índice aqui é quanto? 4. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Portanto, a minha raiz aqui, que sobrou 1, só pode ser 10. Tia, por que não seria 1? Porque 1 elevado à quarta potência é 1. Então, ó, aqui é 10. Simples. Se o índice que está acima apresentar a mesma quantidade de zeros, isso no caso de números, né? Como 1.000, 100, 10.000 e assim por diante. O nosso resultadozinho aqui é 10, porque 10 elevado à quarta potência é só adicionar 4 zeros ao resultado, correto? Então, simples, essa aqui foi mais rápido ainda. E vamos agora para a letrinha I. Raiz quinta de 1024. De 1024, olha só. Aqui nós vamos precisar decompor também, tá bom? Decompor porque ele é um númerozinho bem grande. Tia, faça a decomposição novamente para a gente pegar aqui a manha, né, do negócio. Vamos lá? A gente vai apagar tudo e vai escrever a letrinha lá em cima novamente, tá bom? Ó, raiz quinta de 1024. Vamos fazer a decomposição. 1000. Opa, daqui mesmo. Começar aqui, vai dar uma decomposição bem grande, tá, meus amores? Por 2, já que termina em 4 e 4 é um número par. Portanto, 1024 é um número par. 1024 dividido por 2. 512. 512. Continua por 2, tá bom? 512 dividido por 2, certo? 512 dividido por 2. 256. 256 ainda é par, divide por 2. 256 dividido por 2. 200. Opa, desculpa. 128. Continua por 2. 128 dividido por 2, tá bom?
64. Vamos continuar. Paramos no 64, né? 64 dividido por 2. 64 dividido por 2, certo? Dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Chegamos a 1. Notem aqui, ó, que eu estou falando de raiz quinta. Raiz quinta. Então, eu preciso de um grupo de 5 números iguais. Não é isso? E olha só que interessante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vale quanto? Vale 2. 1, 2, 3, 4, 5. Também vale 2. Olha só. Então, quanto é 2 vezes 2, meus amores? 2 vezes 2 é 4. Portanto, a raiz quinta de 1024 é 4. Tá bom? Raiz quinta de 1024 é o número 4. Correto? Respondida? Vamos para as próximas questões. Tá bom? Deixa eu te dar uma olhada aqui se tem questão ainda. Eu acho que ainda tem. Certo? Ah, nós temos aqui uma sexta questão. A sexta questão aqui também é massa, né? Sexta questão aqui nós temos uma expressão numérica. Olha só, meus amores. Expressão numérica envolvendo radiciação, potenciação de números inteiros. Tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma boa pincelada nessa partezinha aqui. É um conteúdo que vocês já viram? É um conteúdo que vocês já viram, já estudaram e sabem, tá bom? Então, a tia vai fazer o passo a passo, vai responder uma outra questão um pouco mais rápido, tá bom? Para que vocês consigam pegar os macetes também das resoluções, tá certo? Isso. Não é sexta questão, eu falei sexta, né, meus amores? É a oitava questão. Aí, vamos lá, ó. Na oitava questão, a gente vai fazer essa aqui bem passo a passo para vocês. Então, quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, tá bom? Eu quero que vocês pausem, vão anotando, tá bom, meus amores? E vão anotando cada uma das questõezinhas, tá certo? Para ir já passando pro livro, para as atividades, tá bom? Eu vou fazer aqui. Eu acho que eu penso que se vocês olhassem para essa questão, vocês iam querer que a tia resolvesse aqui a letra C, porque tem fração, tá bom? Então, vou escolher para resolver a letra D, que é maiorzinha, e a letra C, porque tem a forma fracionária, tá bom? Vou resolver essas duas letrinhas para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Letrinha D é a primeira que a tia vai resolver. Tá bom? Letrinha D. Deixa a tia copiar aqui. Ver se dá o espaçozinho. Tia, resolve primeiro a C. O espaço tá pequenininho. Deixa a D pra depois. Tá bom. Então, vamos lá aqui. Até parece que eu tô falando com vocês, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu resolver aqui esse... Ó, raiz cúbica. É a letra C. Raiz cúbica de 64 sobre... a raiz quadrada de 16, lembrando que quando o índicezinho não aparece, é o 2 que está lá, certo? Menos mais 2 elevado ao quadrado, tá bom? Olha só isso aqui. Tia, isso aqui tá parecendo um bicho. Tá parecendo um bicho, não é 7 cabeças, não, é 14 cabeças. Porque o negócio aqui eu não sei nem para onde vai, nem para onde vem. Vamos ver se a tia consegue deixar ela de uma forma mais leve para vocês. Ó. Nesse caso aqui, nós temos radiciações e potenciações. Vamos resolver primeiro quem, ó? A radiciaçãozinha daqui de cima é a primeira. Depois,
a radiciaçãozinha aqui embaixo e depois a potenciação. A gente vai fazer primeiro isso aqui, tá bom? Depois é que a gente vai calcular a expressão em si. Agora, observem aqui, meus amores. Qual é a raiz cúbica? Aqui, ó, tô falando lá de cima. Qual a raiz cúbica de 64? São 3 números, ó, o índice 3. São 3 números iguais que multiplicados entre si dá 64. Tá bom? Tia, eu posso estar fatorando? Pode, coloca o 64 lá, ó. E faz a decomposição. 64 por 2. 64 por 2 é quanto? 32 por 2. Dá o quê? 16 por 2. Dá 8 por 2. Continuar bem aqui, ó. Dá 4 por 2. Dá 2 por 2. Dá 1. Tá bom? Então, notem, o que eu preciso fazer, ó? Grupos de 3 números iguais, tá bom? Porque eu tô falando de raiz cúbica. Grupo de 3 números iguais, ó. Então, observe, ó. 3 numerozinhos iguais aqui. Esses 2 mais esse formam mais um grupo. Então, eu tenho esse grupo que vale 2, ó. E tenho esse grupinho final aqui também que vale 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é 4, tá bom? Então, a raiz cúbica de 64 é 4, tá bom? É 4. A gente vai colocar aqui, ó, 4. Sob que tá aqui, ó. Agora, eu já resolvi esse fulano, já? Que deu 4. Agora, eu vou resolver esse. Qual a raiz quadrada de 16? É 4 também, porque 4 vezes 4 é 16. Menos, ó, base positiva. Então, o resultado só pode ser positivo, tá bom? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Tá bom? É 4. Então, aqui tá mais do que resolvido. Observem aqui. Tia, aí eu tenho um número fracionário e um número que não é fração, pois transforma esse fulaninho aqui em fração para resolver o problema. Lembram do método borboleta? Que a tia já ensinou para vocês, ó. Assim, ó, esse vezes esse vezes esse. Não é isso que a tia fazia com vocês? Lembram? 4 vezes 1 é 4, menos, que tá aqui no meio, ó, menos 4 vezes 4, 16. Tudo isso dividido por quanto? 4 vezes 1 aqui embaixo, ó. 4 vezes 1, 4. Tá certo? Eu vou continuar lá em cima. É por isso que eu peço para vocês pausarem o vídeo, meus amores, porque o espaço aqui é bem pequeno, tá bom? Aí, em espaço pequeno, a tia não consegue deixar muito organizado. Então, cada passozinho, vocês vão fazendo um abaixo do outro e vão pausando o vídeo para ir copiando, ó. 4 menos 16, 4 menos 16 é quanto? É menos 12. Menos 12 sobre 4, que está lá embaixo. Quanto é menos 12 dividido por 4? É, o resultado bem aqui, ó. 3, negativo. Então, o resultado da minha expressãozinha é menos 3. Isso aqui eu estou me referindo à letrinha C, tá bom? O resultado da letrinha C é menos 3, tá bom, meus amores? Por favor, vou repetir novamente. Pausem os vídeos, cada passo a passo, copiem um abaixo do outro para o cálculo ficar bem organizado. Aqui não fica muito organizado porque a tia não tem muito espaço, tá bem? Mas o próximo a tia vai tentar organizar um pouquinho mais, tá certo? Isso aqui é só para vocês levarem como exemplo para estarem respondendo as questões, tá certo? A tia vai fazer agora a letrinha D, ó. Letrinha D. E a expressãozinha aqui da letra D é menos 3, olha só, menos 3 ao cubo, mais, parênteses, raiz quinta
de 32. Tudo isso elevado ao quadrado, menos 3 vezes a raiz de 121. A raiz de 121. A gente vai resolver isso aqui, ó, bem calmo, passo a passo, para a gente tentar entender todo o procedimento, tá bom? Ó, primeiro a gente vai resolver isso aqui. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa de expoente ímpar, o resultado é negativo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Mais raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32, meus amores, é 2. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou colocar entre parênteses porque ainda tem esse quadradinho aqui, ó, que a gente vai resolver depois. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes a raiz de 121, que você já pode estar resolvendo também. Raiz de 121 é 11, tá bom? 11. Continuando. Vou repetir o restante, ó. Menos 27, até chegar aqui na potenciação, mais, e vou resolver isso. 2 elevado ao quadrado é 4, menos 3 menos 3 vezes 11, tá bom? Agora aqui notem que nós temos subtrações, adições e multiplicações. Então, a gente resolve primeiro quem? As multiplicações, tá bom? As multiplicações. Então, vou repetir o restante, ó. Menos 27, mais 4, menos 3 vezes 11, menos 33. Agora, vamos para cá, ó. Vamos para cá. Deixa eu mudar a cor aqui, só para não ficar muito desorganizado. Menos 27 mais 4. A gente vai resolver isso aqui logo, ó. Tá bom? Sinais diferentes, subtrai. 27 menos 4, 23. Negativo ou positivo? Negativo, já que o 27 é o maior valor absoluto. Menos 23, repetimos, menos 33. Agora, anotem aqui, ó. Sinais iguais, soma. 23 mais 33 dá 56. Como os dois são negativos, então resultado negativo. Portanto, o resultado da nossa expressão é menos 56. Tá bom, meus amores? Isso é a letrinha D da 8ª questão. Tá bom? A nona questão, ela pede para que vocês observem a resolução que foi feita por Juliane e diga se essa resolução tá correta ou incorreta, né? Aí pede para que vocês descrevam passo a passo, tá bom? Tudo que ela fez aí na resolução dessa questãozinha, na nona questão. Isso aí é com vocês, tá bom? Vocês vão analisar e dizer o que foi que ela resolveu aí, como foi que ela resolveu os procedimentos, tá certo? Agora, nós vamos resolver as letrinhas que estão aí disponível pra gente, tá bom? Na nona questão. Ó, na letra A, se eu tivesse na sala de aula, eu acho que vocês iam pedir para eu resolver a letra A, porque tem o número 256. Mas aí eu também não sei, porque nós temos a letra B, que também é um pouquinho complicadinha. Mas a tia vai responder a letra A, tá bom? Ó, na letra A, nós temos o seguinte. Ó, temos a raiz de 6 vezes 2 mais... Aí, vou mudar a corzinha para ficar bonitinho aqui, para ver se vocês entendem melhor. Raiz cúbica de 9 ao quadrado
9 ao quadrado menos a raiz de 256 certo? Aí, menos a raiz de 1. A raiz de 1, ela está abaixo dessa raizinha de 9, né, ó. E também abaixo dessa raizinha de 6, lá do início. Dessa raizinha roxinha, que a tia fez em roxo, tá bom? Então, nós temos essa expressão, tá certo, meus amores? Então, observe. Primeira coisa que a gente vai resolver são as radiciações que nós temos aí, mas a gente vai responder lá do finalzinho, tá bom? A gente vai começar bem aqui desse menos 1, tá certo? Então, vou pegar e vou desenhar essa raizinha roxinha até o final de novo, ó. Até o final. Aí, vou colocar, tá? Eu vou fazer o passo a passo. 6 vezes 2 mais raiz cúbica de 9 ao quadrado menos. Aí eu posso resolver essa raiz de 256, ó. Vou marcar ela aqui de esse verdinho claro aqui, ó. Posso estar resolvendo essa daqui, ó. Raiz de 256. Qual a raiz de 256? E depois a raiz de 1, tá bom? Continuando. A raiz de 256 é igual a 16, tá bom? Menos a raiz de 1, que é 1. Olha só, já resolvemos, já diminuiu a nossa continha, tá bom? Vamos novamente. Agora nós vamos resolver, meus amores, essa partezinha que tá na raiz rosa, nessa raiz de cor rosa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pegar a raiz roxinha de novo, peguei o roxo diferente, mas não tem problema. 6 vezes 2 mais, vou colocar aqui a raizinha rosa, raiz cúbica. Agora, observe, ó. Quem é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9, que é quanto? 81. Menos 16. Menos 1. Tá bom? Agora, observe o que a tia vai fazer. A tia vai resolver toda essa subtração que tá aqui dentro, ó. Tá bom? Toda essa subtração que tá aqui dentro, a tia vai resolver a partir de agora. Tá certo? 81 menos 16 menos 1. Tá certo? Pausem o vídeo, copiem, que a tia vai estar apagando e refazendo isso para a segunda parte, tá bom? Segunda parte do cálculo, tá certo? Vamos lá? A tia vai apagar. Eu vou deixar ela aqui embaixo, só pra gente continuar e depois eu te apago. Essa partezinha de baixo eu vou passar pra cima. Agora, observe. Vou fazer novamente a raizinha roxa, tá bom? A raizinha roxa. Aí, 6 vezes 2. Tô repetindo aqui, ó. Que tá embaixo. Mais raiz cúbica. Ó, essa partezinha rosa. Raiz cúbica. Tá bom? Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. 81 menos 16 e 16 menos 1. Aí, você pode estar fazendo cálculozinho, ó. 81 menos 16. 11 menos 6 é 5. 7, aqui ficou 7, né? 7 menos 1, 6. Então, dá 65. 65 menos 1, 64. Olha só o que diminuiu da nossa continha. Agora eu vou apagar toda aqui, ó.
Nossa continha, o tamanho que ficou, certo? Vamos continuar. Vou pegar a raizinha roxa e permanecer ela ali, ó. Deixar para resolver ela depois. 6 vezes 2 mais... Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, tá bom? Raiz cúbica, meus amores, de 64 é 4, porque 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4, 64, tá bom? Vou colocar ela em rosa aqui. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Olha só o que ficou aqui dentro. Apenas 3 números. E aqui no caso, eu vou resolver primeiro quem? As multiplicações, obviamente. Então, raiz quadrada de 6 vezes 2, que é 12, mais 4, tá bom? Que é igual a raiz quadrada, 12 mais 4, 16. Qual a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Correto, meus amores? Então, corrigida e explicada a letra A da segunda questão. Mesmo procedimento vocês vão estar utilizando para responder a letra B. Lembrando, pausem o vídeo, tá bom? Para estarem respondendo as atividades. E se não estiverem entendendo, voltem novamente, tá bom? Aqui é interessante porque a explicação é sempre a mesma. Então, dá para vocês voltarem e entenderem a questão, tá certo? Bem bonitinho, é só fazer com calma que vai dar tudo certo. E nós temos a 10ª questão, tá bom? Com certeza, se eu perguntasse para vocês se a tia deveria resolver a 10ª questão, vocês diriam que, óbvio, tia. Obviamente que a senhora deve responder essa questão. Então, nós vamos responder ela para vocês, tá bom? A 10ª questão. Agora eu tô pensando aqui, eu não sei se eu resolvo todo, eu resolvo só uma parte. Vou pensar nesse caso de vocês, tá bom? Se eu não resolvo só uma parte. Acho que eu vou resolver só uma partezinha dela e deixar o restante com vocês. Mas vamos lá, ó. Nós temos a seguinte expressão. Raiz de menos 3 elevado ao quadrado. Notem que não é o resultado da raiz ao quadrado. É o menos 3 que está elevado ao quadrado. Então, primeiro vai resolver a potenciação, depois a radiciação. Mais menos 1 elevado à sexta potência. Menos, e temos um número decimal aqui, olha só. Menos 1,2 elevado a 0. Mas quem bem souber, nem vai precisar se preocupar com ele aqui, porque olha só o expoente dele, 0. E número elevado a 0 a gente já sabe, né? Raiz cúbica de 4 elevado à sexta potência. O mesmo caso do anterior aqui, ó. Mesmo caso desse, o 4 é que está elevado à sexta potência. E não a raiz cúbica de 4. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui esse procedimento. Deixa eu pegar outra corzinha aqui. Vamos lá, ó. Raiz 3 negativo, base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo. 3 ao quadrado é 9, certo? 3 vezes 3. Mais, olha aqui de novo, não vou nem colocar isso mais agora, mas vamos pensar logo nessa potenciação aqui, ó. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Com o positivozinho que está fora, vai ser tudo positivo. Então, mais 1 elevado à sexta potência é o próprio 1. Menos e menos. Agora, observe aqui, ó. Base negativa elevada a 0, o resultado é 1. E esse menuzinho que está aqui, ele não vai nem interferir. Então, a gente vai pegar só o menos da expressão. Então, vai ficar menos 1 mais raiz cúbica de 4 elevado à sexta potência. 4 elevado à sexta potência dá 4.096.
4.096, tá bom? Agora, observe bem aqui o que a tia vai fazer. Ó, tia, nós temos dois números aí que são bem interessantes, que é o mais 1 e o menos 1. E nós sabemos que números iguais de sinais diferentes são opostos e eles são cancelados, certo? Olha só. Então, deu aqui uma luz no fim do túnel pra gente. Por quê? Porque agora ficou só a raiz de 9 para a gente resolver. E a raiz de 9 é quanto? 3. Mais a raiz cúbica de 4.096. Raiz cúbica de 4.096. Olha só. Deixa eu falar uma curiosidadezinha para vocês. Bem aqui, na hora de resolver essa raiz cúbica de 4.096, tá? É só uma curiosidadezinha, que é até interessante vocês saberem de prontidão, porque é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, ó. Vou abrir bem aqui um espaçozinho e depois eu apago. Preste atenção. Lá em cima, nesse resultado aqui, ele foi proveniente da onde? Dessa raiz cúbica de 4 elevado à sexta potência, não foi? Beleza, eu vou repetir lá. Raiz cúbica de 4 elevado à sexta potência. Olha que interessante. Isso aqui a gente vê lá na propriedade dos radicais, lá no 9º ano. Mas eu vou estar explicando bem aqui para vocês, só para vocês terem a ideia de que algumas coisas podem ser resolvidas o mais rápido possível, tá bom? A gente utilizando algumas técnicas. Observa. O 3 e o 6, eles podem ser divididos por 3, não podem? Então, ó, quanto é 3 dividido por 3? É 1. 6 dividido por 3 é quanto? 2. Existe expoente 1 na radiciação? Não. Então, nem existe raiz. Quanto é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto? 16. Então, notem, ó. Precisava nem fazer a decomposição. A raiz cúbica de 4.096 é 16. Olha só, interessante, né? Algumas coisinhas a gente pode ir matando aqui só na manha, tá bom? Notem agora, nós temos o quê? 3 mais 16. Oxe, tia, e 3 mais 16 é quanto? 19. Tia, e o resultado é só 19? 19zinho, bonitinho, ó. Tá bom? 19. Qual a letrinha correspondente? Letrinha D. De demais. Tá bom? Bom, meus amores, finalizada aqui a nossa correção de algumas questões. As demais, vocês vão utilizar essas questões como exemplo para estarem respondendo. Tá bem? Então, meus amores, olha só. Até a próxima aula, ok? Essas atividades a tia vai deixar disponível na plataforma para vocês, ó. Tá bom? A tia vai estar disponibilizando as atividades na plataforma. I love you. Olha só. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.